Olá pessoal, boa tarde. Mais um dia aqui de expedição do projeto Rede Muriqui. E hoje eu estou conversando aqui com uma pessoa, um ícone dessa história, né, dessa história com os muriquis, os trabalhos com o muriqui. Um professor, um mentor, né, e que mobilizou muitos atores importantes para esse trabalho de conservação com os muriquis, com a flora, enfim, com a biodiversidade de uma forma geral. Então eu estou aqui hoje conversando com o professor Braz Antônio Pereira Cossenza, né, conhecido Braz Cossenza, professor aqui em Carangola. Braz, muito obrigado por você estar cedendo um pouco do seu tempo para conversar com a gente para esse assunto tão importante, que é da gente falar dessa espécie, que é uma espécie criticamente ameaçada, que as pessoas precisam conhecer, né? Então, Braz, conta pra gente como é que foi o início dessa sua história como pesquisador, como professor, como amante da natureza, como conservacionista, relacionado a esse território aqui que é Carangola, Serra do Brigadeiro, Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. Ok, Marcelo, primeiro agradecer muito ao MIB, né, a toda a equipe, né, e em especial você, né, um ex-aluno, né, um pesquisador hoje, e é um prazer muito grande estar falando sobre a trajetória, né, ao longo desses 30 anos. Então, acho que para falar um pouquinho sobre todo esse contexto, é importante a gente voltar lá no início, né? Como qualquer aluno de biologia, eu fiz graduação, né? A minha graduação foi em Ciências Biológicas na Federal de Juiz de Fora, e como qualquer aluno que entra, a gente quer fazer tudo. Então eu trabalhei lá, eu estagiei na verdade, né, em várias áreas, né, o biólogo, né, em formação, ele quer abraçar o mundo. Hoje em dia isso não é tanto, mas naquela época, quando tinha poucas faculdades, os recursos eram bem limitados, né, você acaba apaixonando por cada período e cada matéria. Então eu passei por várias áreas. Eu trabalhei com peixes, trabalhei com insetos, trabalhei com mamíferos nos laboratórios da universidade. E aí eu tenho dois momentos importantes, né? Um momento, quando teve um congresso de zoologia lá na Federal, e nesse momento eu trabalhava com mamíferos, e teve no congresso, que foi muito grande, por sinal, eu, como estudante, eu vi lá no meio das pessoas um senhor baixinho. E esse senhor baixinho, de olho azul, forte, ele estava assim, com um monte de cartazes. E eu chegando mais perto, eu descobri que era o famoso Célio Vale, né, um grande inspirador de várias gerações. Junto com ele estava também nesse congresso, Mittermeier, né, Anthony Highlands, né, que também estavam lá, todos muito jovens, né, e eu também muito jovem naquela época, e aquilo me apaixonou, porque ele, logo na seguida, ele foi para um auditório e nos deu uma palestra assim, encantadora, aquela palestra que encanta, né, e nesse ponto, ele falou muito de um macaco, né, ele primatólogo, especialista também em mamíferos, né, e ele falou muito do muriqui, né, famoso muriqui. E eu vim com aquilo para Carangola, né, na minha cidade, eu fiz o Juiz de Fora, morava em Juiz de Fora, com a determinação de tentar localizar esse animal. Mas antes, eu quero mostrar aqui esses cartazes, né, esses cartazes que tinham um simbolismo, porque esse primatas de Minas Gerais, isso era na época, era como se a gente tivesse hoje a internet, né, que a gente não tinha na época. A gente ia de casa em casa, na Serra do Brigadeiro, depois no Vale do Carangola, mostrava essas imagens aos moradores, né, se eles conheciam algum desses macacos, né? E aí era o nosso questionário, né, vamos dizer assim, nosso feedback com a população. Mas esses cartazes, juntamente com outros, foram inspiradores, assim, e isso era assim, muito emblemático para mim, sabe? E eu voltei para Carangola. Naquela época, antes de formar, já existia em Carangola um historiador chamado Rogério Carelli. Sim. Famoso Rogério Carelli, que já faleceu tem alguns anos.
E o pai dele era um daqueles antigos caçadores, né, que existia, era uma pessoa muito assim emblemática na cidade. Ele tinha uma oficina elétrica cheia de bicho embalsamado, numa época onde a conservação era vista de uma forma bem amena, vamos dizer assim, né? Isso é os anos 80, né? E eu conversando com o Rogério Carelli, ele falou, olha, tem uma região aqui chamada Serra das Panelas, Serra do Grama, Serra do Brigadeiro, que provavelmente tem esse animal. Eu mostrei um cartaz para ele. Por quê? Eu falei, mas por que, Rogério? É porque esteve aqui na oficina do papai, em 1970 ou 69, um pesquisador do Museu Nacional, baixinho, chamado Aguirre. Álvaro Aguirre. É o Álvaro Aguirre. Ele esteve aqui em Carangola. Né? Inclusive no trabalho do Muriqui dele, ele cita isso. Sim. Que teve em Carangola, daqui ele se deslocou para hoje a Serra do Brigadeiro. Só lembrando, Braz, que esse trabalho do Álvaro Aguirre que você está citando, lá da década de 70, foi o trabalho, um dos primeiros trabalhos, né, pioneiros aí com o Muriqui, que deu start nessa história toda. Exatamente, esse trabalho é um marco, porque ele foi aonde ele localizou, né, até a Bahia, né, até o Paraná, onde ainda tinha populações remanescentes. E aí, eu não conhecia a Serra do Brigadeiro. Isso era 1987, 88, e tinha um amigo meu que trabalhava na Emater na época, e ele falou, olha, Braz, eu vou te levar lá na Serra do Brigadeiro. Vamos para a Serra do Brigadeiro. E fomos para a Serra do Brigadeiro. Isso estava marcado, a gente saiu de Carangola. No caminho, ele falou, olha, eu tive a informação que tem um senhor lá que tem um macaco. E era muito comum naquela época, Marcelo. As pessoas viajavam para o Nordeste, traziam papagaios, traziam micos. Então aí os micos para todos, né? Para todos. Introduziram muitas espécies, né? Então era muito comum. O caminhoneiro viajava, trazia o mico. E assim, era o início, a gente estava aí quase na promulgação da Constituição, que determinava que a Mata Atlântica, a Amazônia, o Cerrado, deveriam ser protegidas, né, na sua integridade. A ideia de conservação estava começando a mudar. A criar corpo, isso, né? Para 92, a gente tem a Eco 92, a partir daí o termo biodiversidade toma uma amplitude gigante. E aí nós fomos para a Serra do Brigadeiro. Então, a região era muito ainda, vamos dizer assim, bem distante, né, estradas muito ruins. E a serra, chamada Serra do Brigadeiro, ela, naquela época, pertencia a Carangola. Fervedouro não estava emancipado ainda, né? Foi feita a última emancipação. E a gente foi para a região de Bom Jesus do Madeira. Sim. Chegando lá, um pequeno distrito, a luz elétrica em muitos lugares não tinha chegado, televisão parabólica era uma raridade, a diversão das pessoas lá, eu lembro direitinho, a gente depois entrevistando, era jogar bola ao domingo, ir à missa quando tinha padre e caçar. Então a caçada era algo assim, muito normal. Era cultural. Aquelas pessoas que viviam da lida ali, né, do dia a dia. Então, e aí eu fui na casa desse senhor, ele chamava seu José Amaro, né? Seu José Amado. José Amado, exatamente, não é Amaro, não, José Amado. E chegamos lá, um senhor muito bacana, muito assim, né, falante, e muito tranquilo, assim. E eu falei, senhor José Amado, eu vim aqui porque eu soube que o senhor tem um macaco. Aí eu peguei esse cartaz aqui, ó, e mostrei pra ele, aqui o senhor já viu? Aí foi apontando, ó, aqui tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. E eu tenho uma filhotinha desse macaco aqui. Aí eu gelei de cima e embaixo, né? Falei, poxa. Nunca que você ia imaginar que ele tinha um filhotinho. E aí foi aquela conversa pra lá, conversa pra cá. Isso em 1988, né? 87, não me lembro com a exatidão, assim, mas isso, o importante é que aconteceu. E aí, nós conversando com ele, ele foi lá e falou, olha,
eu falei assim, José Amado, o senhor não poderia doar esse animal pra gente? Por mais que a gente sabia que aquilo era algo assim complexo. E ele assim ficou muito receoso. Ele falou, mas eu não posso. Aí eu pensei assim, né, deve estar comigo. Ele falou, não, é porque a minha filha brinca com ela todo dia. Aí é como se fosse uma boneca. Aí eu falei assim, eu posso vê-la? Aí ele foi lá atrás e trouxe a macaquinha. Chamava Mônica, essa macaca. Tinha até nome e as unhazinhas pintadas, como se fosse uma boneca. E aí o rapaz da Emater, meu amigo da Emater, conversando com ele, que as pessoas da Emater têm uma grande importância na extensão rural, e conversa vai, conversa vem, isso já era quase finalzinho de tarde, e eu falei assim, ele foi e falou, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você levar, com a promessa que você vai cuidar bem pra mim. E aí, eu disse assim, vamos dizer assim, uma forma de agradecer ele, eu dei um facão pra ele. Um facão bacana que eu tinha, eu tomo o senhor um presente, um facão, né? Para o senhor utilizar aqui na lida do dia a dia. Enfim, resumindo, foi isso. Nós trouxemos para Carangola. Naquela época aí eu entrei em contato com aquele baixinho de olho azul, Célio Vale, professor da UFMG. Sim. E aí, isso foi uma loucura, porque o animal é muito novinho, muito delicadinho. E aí ele mandou, o professor Célio Vale mandou vir buscar esse animal. Nós encaminhamos direitinho, né, o animal. E ele foi, na época, compor, ele foi para Guapimirim, lá com o Piscinati, compor o primeiro lote de muriquis em cativeiro. Né? Esse animal... Você tem foto, Tem foto, tá aqui, ó. Essa foto aqui, ó, ela é bem emblemática, porque eu tô muito novinho aqui. Sim. E ela no meu colo aqui. Que bacana. Né? Ou seja, aqui. 1988, me parece. Né? Que legal. E o animal muito dócil, né? E eu jamais imaginaria que a gente fosse encontrar esse animal aqui na região. E depois disso foi que começou a desencadear todo o projeto lá na Serra do Brigadeiro. Então fazendo um apanhado geral, desde quando você era estudante, que você ouviu falar no muriqui, se encantou com ele, voltou para sua cidade, ficou sabendo que existia, foi lá, realmente encontrou, e isso mobilizou então todo esse histórico de atuação então que você tem na conservação da biodiversidade, do meio ambiente e como educador. Exatamente. Né? E foi interessante também que isso na época repercutiu, né, muito positivamente, saiu nos jornais, saiu na televisão, né, pelo menos na informação posterior, e foi o pontapé inicial para o primeiro cativeiro, né, de conservação lá em Guapimirim, né, do muriqui. Sim. Né? Que legal, que existe até hoje. Exatamente. Né? Coordenado lá pelo nosso parceiro Piscinati. Piscinati, que é outro ícone fantástico dessa história toda. Né? E aí a Mônica, tinha nome, né? Mônica, né? Depois foi compor, acho que conseguiram um macho depois, aí nasceu o cativeiro e por fim a Mônica cumpriu a sua função biológica, né? E ela depois, né, eu acho que ela não estava mais, já deve ter, não está mais aqui, já cumpriu a função, acho que já faleceu já e tudo. Então, Braz, todo esse histórico e esse encontro, né, com essa fêmea que era a Mônica, acabou então ratificando todo esse seu envolvimento, né, com essa história de conservação, não só dos muriquis, mas da biodiversidade de uma forma geral, mas como educador também, né? Eu acho que depois você voltou para Carangola, né? Tá aqui, depois que você formou, você está aqui até hoje atuando, principalmente, né, como educador, né, como pesquisador, como conservacionista, mas como educador. Sim, né? Várias gerações de novos professores, novos biólogos, novos pesquisadores passaram por você, né, foram motivados por você. Então conta um pouco para nós como é que é esse seu histórico de educador aqui no município de Carangola. Marcelo, o mais interessante é porque as histórias, elas se interligam.
Então, nessa questão, quando a gente redescobriu o Muriqui, porque na verdade o Muriqui já era conhecido. Sim. Nós temos lá o relato de Mugem, né, que em 1935, me parece, depois o Aguirre, em 70, vai à Serra do Brigadeiro, Que localiza, confirma. né, ainda coloca lá o local, muito preocupado, né, porque tinha poucos animais, muita caça naquela época, né. Praticamente nós fomos a outra equipe nos anos 80 que confirma com exatidão, inclusive com o animal localizado, a presença do animal na Serra do Brigadeiro. Né? E junto com isso, eu me formo aí nos anos 1989, 90 e venho para Carangola. Né? E nesse tempo eu trabalhava nas escolas particulares, trabalhava no Estado e trabalhava na faculdade, na antiga Fafile. Né? E todo esse escopo, né, me acompanhou na educação, né, ou seja, na formação de jovens, na formação de recursos humanos, né, na área de biologia principalmente, né, e eu comecei a trabalhar e também a desenvolver, né, orientar outras pesquisas também. Então, dava aula de biologia, dava aula de ciências, né, e lá na faculdade, no curso de biologia, né, foi onde eu desenvolvi grandes, vamos dizer assim, grandes atividades ligadas tanto à educação ambiental quanto à pesquisa propriamente dita, né? E orientando e mais importante, apoiando pesquisadores que vinham para a região. Paralelamente com isso, começou um grande interesse na criação do Parque da Serra do Brigadeiro, que já era vamos dizer assim, um projeto que já havia sido iniciado pela Universidade de Viçosa, lá pelo Departamento de Engenharia Florestal de lá, né? Só que aquilo estava muito no papel, ficou no papel muito tempo, né? E nós começamos a trabalhar indo naquela região chamada Serra do Brigadeiro, que na verdade é uma região imensa, né? É uma grande cordilheira, né, Braz? E juntamos junto com a Federal de Viçosa, com pesquisadores da época, e inclusive estão lá até hoje, né? Eu cito aí o professor Renato Neves, né? O Renato Neves Feio, eu cito aí o professor Rômulo Ribon, o professor Fabiano, né? Ou seja, e outros, né? Que eram pesquisadores da época, ou alunos, né? E hoje estão professores ainda na universidade. O Sérgio Pacheco, que foi um grande pesquisador, que não está mais na universidade, né, de Viçosa. E aí nós conseguimos fazer assim, um grande alinhamento de pesquisas na parte de fauna, e aí morcegos, aves, anfíbios, répteis, mamíferos, primatas dentro dos mamíferos, né? E também a parte de vegetação. Sim. Foi aonde eu comecei, que eu posso dizer assim, eu queria trabalhar com conservação. Então eu não conseguia trabalhar somente com o foco no início era o Muriqui, mas a minha ideia era a conservação, eram os fragmentos florestais, era a Mata Atlântica, né? Era documentar esses últimos fragmentos que aqui. E uma coisa que também é muito simbólica, muito emblemática, foi que com isso eu amava trabalhar com mapas. Naquela época a gente não tinha o Google, não tinha facilidade que a gente usava o quê? As cartas e imagens do IBGE para 50 mil. E uma coisa que marcou muita gente foi quando a gente conseguiu a primeira imagem de satélite, Landsat 4, e ela tem assim uma simbologia muito bacana, porque essa imagem eu levava ela para as palestras, né? Para as palestras e mostrava, né? Essa imagem, a Serra do Brigadeiro, né? Os campos de altitude. Essa imagem ela mostrava para a gente tudo aquilo que a gente queria saber, aonde estão os fragmentos, né? Quais são o tamanho deles, né? Como que a região estava totalmente fragmentada. Sim. E a gente começou a trabalhar área por área, fragmento por fragmento, tanto na Serra do Brigadeiro aqui, como no Vale do Carangola aqui. Então essa imagem ela era assim, muito forte, porque aonde eu ia,
A gente levava ela para o campo, levava ela para as palestras, levava ela para as reuniões, e ela tinha... Eu imagino quantas pessoas ficavam impressionadas, né, de ver isso. Porque isso aqui era a tecnologia que nós tínhamos na época, a nosso dispor, e era manual, né? A gente não tinha, a gente usava material, não tinha isso ainda. Existia, lógico, em computadores, mas isso jamais chegaria pra gente, né? Da forma que chegou essa imagem aqui. Que foi assim, né? Eu lembro que a gente passou muito aperto, assim, para conseguir ela, né? Essa imagem é de 1991, tá aqui, ó. Legal. 16 de maio de 91, né? Uma imagem que, assim, tem um valor, assim, muito grande no sentido da quantidade de informação que ela traz para a conservação. E você vê que o quanto era difícil, às vezes, conseguir esse tipo de informação e o quanto é fácil. Exatamente, né? E aí, Marcelo, nós fomos trabalhando com essa questão toda da biodiversidade, né? E nesse tempo todo, na formação de alunos que desenvolviam seus TCCs, desenvolvia suas pesquisas, a gente corria atrás de grana com projetos, né? Com fundações, a Boticário, por exemplo, né? A FAPEMIG, outros possíveis financiadores. Muitas das vezes a gente recebia um não, mas a gente tinha que mandar, porque senão a gente nem sabia se o não ia vir. Né? Trabalhamos muito assim, a maioria das vezes trabalhamos com recursos próprios. Sim. Então a gente ia para a serra com um carro pessoal, com grana de comida pessoal, mas o mais importante é que a gente estava fazendo pesquisa no interior de Minas Gerais. Eu acho que era legal isso porque a gente conseguiu vir para a nossa cidade, trazer a pesquisa, a conservação, né? E aí, acho que o grande denominador comum é quando o parque é criado em 1995. Né, oficialmente, é criado com toda a sua estrutura, né, acho que eu me enganei aqui, acho que 2005, que no parque, exatamente, 2005, quando o parque é criado oficialmente, ou seja, tem um limite reorganizado, tem um decreto estadual que cria o Parque do Brigadeiro, né? E aí começa toda a estruturação do parque, né? Com logística, né? Mesmo a gente indo para o campo trabalhar, né, com o mínimo possível. A gente conseguiu fazer pesquisa, a gente se juntou a Viçosa, a outros pesquisadores que vinham na época do Museu Nacional, do Jardim Botânico, da Federal de Juiz de Fora, da UFMG, que vinham e a gente se organizava e ia para o campo. E aí conseguiu-se produzir muita ciência, né, no interior de Minas Gerais, porque esse era o grande sonho meu particular. Voltar para minha cidade, para minha região e desenvolver pesquisa científica, educação, né, e extensão. O tripé, na verdade, da universidade. E nós conseguimos fazer isso. Sim. Culminando com isso, a FAFILE, né, dentro dos propósitos da Constituição Mineira, né, passa então como unidade associada, agregada à então recém-criada UENG, né? Que é a Universidade do Estado de Minas Gerais. E aí, isso também foi um grande conglomerador, porque com isso a gente consegue dar uma maior visibilidade para a pesquisa científica, principalmente, né? Nos congressos, nos seminários, né? Mas isso só vamos dizer assim, se concretiza, né, em novembro de 2014, né, que aí a UENG se torna a FAVALE depois, se torna a Universidade do Estado de Minas Gerais, né, com todos os preceitos da lei, né, todas o embasamento legal determinado na Constituição Mineira, e aí nós caminhamos praticamente até 2019. Aí ao longo desse tempo foi criado o Museu de Zoologia, o Herbário HUENG, né? E aí as pesquisas foram se somando. Eu falo que um dos grandes momentos foi a formação de recursos humanos, né? Por você, por exemplo, e uma gama de alunos que hoje estão no Brasil afora, né? Nos órgãos ambientais, consultorias, dando aula, formando também alunos de todas as áreas. Esse foi o grande, né, assim, que começou lá atrás,
quando a gente resgata aquela muriquizinha, né, que foi um start para tudo desencadear, né, nessa formação de recursos humanos, projetos em várias áreas, né? E aí, ao longo desse tempo, o meu foco se traduz principalmente no estudo da ecologia, da conservação, né? Sim. E aí eu junto muriqui, fauna, mas principalmente a conservação da Mata Atlântica. Da Mata Atlântica, né? sim. Que culmina na minha dissertação de mestrado, né? Onde eu trabalhei com uma área que se tornou uma RPPN aqui em Tombos, né? E no meu doutorado, que foi a proposta exatamente da consolidação de tudo que eu fiz, da criação de um biocorredor, né? Alocando uma espécie, né? Que foi a embaúba branca, né? A Mata Atlântica, os fragmentos e o muriqui. Que legal. Ô Braz, assim, é impressionante você contar esse histórico todo, porque apesar de eu ter conhecido pessoalmente parte dessa história, né? Porque eu fui seu aluno, fui seu orientado, né? Você é uma pessoa que foi responsável pela paixão que eu tenho hoje pela mata, pela flora, não só pelos bichos, pelos muriquis, né? Mas de todo esse sucesso, né? Que eu acho que eu não tenho outro nome para poder explicar todo esse histórico, que foi isso, né, cara? Quanto, desde o ponto que você foi aluno e um aluno interessado em meio ambiente, como que esses links vieram se fazendo e quantas coisas você realizou e concretizou ao longo dessa história toda, né? O próprio movimento de consolidação do parque, seu papel como educador, como formador de pessoas, de profissionais, da estadualização dessa instituição que tinha aqui, dessa universidade, né? Hoje ainda atua como professor em várias frentes, enfim, com diversas frentes nisso tudo, e você começou a falar, né, sobre o seu processo de formação, de pós-graduação, né, do seu mestrado e do seu doutorado. E como o seu doutorado tem esse tema, que é o Biocorredor Ecológico Brigadeiro Caparaó, fala um pouco para nós, então, como que foi a sua tese de doutorado, assim? Então, vamos lá. Primeiro nós tivemos aqui, então aqui nós temos a tese, a dissertação de mestrado, que foi o estudo, né, da vegetação. Então aqui a gente inicia já, né, o entendimento, né, tivemos resultados fantásticos, né? Um deles foi a quantidade de espécies extra-amazônicas que chegam até aqui nessa região, né? E aí tem explicação que pelo litoral, né? Então espécies que ocorrem na Amazônia, famílias, gêneros, aparecem aqui, né? Aqui, né? E isso se confirmou depois, quando a gente redescobriu o Photophlavus, né? O Jupará, sim, que é uma espécie também, quer dizer, tem ampla distribuição, mas principalmente, né, é uma espécie amazônica do sul da Bahia, que inclusive chega, não tinha registro há nenhum, muitos chega anos, né? próximo a essa mata aqui, né? Aqui, a mata do banco, a sim, mata da RPPN, né, de Tombos. Bom, e aí, na sequência, nós fizemos a proposta, né? O meu orientador, professor João Augusto Alves Beira Neto, nós queríamos linkar, né? Porque na época ele orientava um projeto bacana também lá no Brigadeiro com o muriqui, né? Com a vegetação do muriqui e o muriqui na fazenda Brigadeiro. Sim. E aí nós queríamos linkar, né? Algo que tinha a ver com os corredores ecológicos que sempre estiveram assim muito em voga, né, nesses últimos 10, 20 anos. O muriqui, que é uma espécie bandeira, né, e atrás dela, com ela, a gente puxa a conservação de várias outras espécies, né, mais tímidas, vamos dizer assim, na conservação, né, e a Mata Atlântica e os parques Brigadeiro e Caparaó. Vamos dizer assim, essa era a ideia principal. E o que a gente propôs, então? A gente propôs 2 capítulos, né? O primeiro capítulo, né, da tese de doutorado foi o quê? Nós falamos sobre o muriqui, o histórico da conservação, falamos mostramos aqui uma relação muito forte com uma espécie nucleadora, uma espécie de conservação, uma espécie da flora, que é a Cecropia ololeuca, que é a embaúba branca ou prateada. E os muriquis têm uma relação muito forte com essa espécie. Eles se alimentam da Eles se alimentam,
né, eles usam como ponto de descanso, de braqueamento, porque ela é uma espécie que a gente chama que ela é engenheira, uma espécie engenheira. Por quê? Ao contrário das outras embaúbas, a Cecropia ololeuca fica no sistema. As outras são pioneiras e elas são substituídas por espécies secundárias, tardias. Entendi. E ela desaparece. Ou seja, ela morre, as outras espécies morrem rápido. E a Cecropia ololeuca não, é uma das raras cecropiáceas que ficam, né, na sua plenitude. Então a gente encontrou Cecropia no brigadeiro, no caparaó, né, de gigantes, né? Isso, além de mostrar a longevidade delas, eram espécies interessantes porque na mata densa, né, muitas vezes essas regiões são muito úmidas, é onde o muriqui às vezes encontrava um pouco de sol para de manhã cedo, né, se aquecer, né? Além de ser um local para alimentação, não só do muriqui, a gente localizou vários estudos de avifauna, preguiça, pequenos mamíferos que se alimentam dos frutos da embaúba, né? Então é uma espécie, e um dos grandes achados, vamos dizer assim, na época, foi que ela é uma espécie nucleadora. Por quê? Como ela surge muito rápido no sistema, ela desenvolve mais lenda do que as outras. Sim. Né, cecropiáceas. Mas ela, junto com o tempo, como ela deixa a luz passar, outras espécies mais tardias vão se alojando ali. Então, começa tudo com a cecrópia, depois os arbustos, e na sequência a floresta vai se formando. Sim. Então a gente mostrou isso também. Então ela cria condições para essa sucessão da floresta acontecer. É como se fossem ilhas. E nós conseguimos, no satélite, nas análises de satélite, julgar onde ocorria muriqui e onde ocorriam os blocos de Cecropia ololeuca. E havia uma relação muito forte. Inclusive legal. mostramos isso de forma estatística. Agora, o mais interessante, Marcelo, é que a Cecropia, ela assina digitalmente a imagem de satélite. Ou seja, se você entrar no Google ali, você vai ver uns blocos na mata, branco, prateado, você consegue são blocos de Cecropia ololeuca. E outros pesquisadores, o Leandro, o Tiago, né, que trabalhavam com muriqui na Serra do Brigadeiro, foram georreferenciando a ocorrência dos muriquis, os grupos de muriqui, lá no norte, principalmente, no Ararica, né, no Matipó, e o local de ocorrência batia diretamente com os locais onde tinha os blocos de Cecropia. Né? Bom, esse foi o primeiro capítulo, a gente fala muito sobre a espécie, sobre as duas espécies. O segundo capítulo foi o mais desafiador, que foi propor. A gente queria fazer o quê? Qual que era a ideia nossa? Era ligar, né, uma ideia de governança, que era para ligar o Caparaó à Serra o Brigadeiro à Serra do Caparaó. Sim. Né? Só que a gente queria fazer uma proposta de biocorredor que era, ao mesmo tempo, economicamente viável, era assim, menos impactante, porque a região é cheia de pequeno agricultor com café, então a gente teria um grande desafio. Ao contrário, lá no Pontal, lá em São Paulo, é plano. Então é fácil na paisagem, você faz assim, muito mais fácil do que uma paisagem montanhosa, sim, fragmentada e cheia de recortes de cafezais. Então a gente tinha que fazer um desenho que fosse economicamente viável, ecologicamente implantável, né, e menos impactante socialmente falando para os agricultores. Então a gente propôs, junto com as análises de imagem de satélite, foi feito um estudo muito profundo, né? O professor Renato, que está lá em Santa Catarina hoje, foi quem fez as análises e outros pesquisadores. E no final nós propomos um biocorredor que em linha, né, mas retas, né, ou seja, mesmo recortada e contínua, com uma largura aproximadamente de 100 metros, né, variáveis, lógico, nós conseguimos um perímetro, né, uma distância de 72 quilômetros, ligando o norte do Brigadeiro à região chamada Macieira, sim, sul do parque. Pegando o quê? A gente focou fragmentos, regiões que tinham blocos de Cecropia ololeuca, porque tem uma relação direta, não só com o muriqui, mas com outras espécies que também são nucleadoras em termos da fauna, ou seja,
puleiro para o animal, o jacu vai lá, defeca, aí vai um monte de semente de plantas, né? Você vai lá, o muriqui defeca, né? Descansa, o ouriço-cacheiro e assim vai outros chamados animais engenheiros da floresta, né? Vão dispersando. Exatamente. E a gente conseguiu essa conexão fantástica, né? De propor são vários mapas, né? Estão todos aqui na tese, basta acessar o site lá da CAPES, da UFV, né? E esse desenho amostral, ele cria uma possibilidade, né? Vamos dizer assim, o maior impedimento que a gente tem possível é a BR-116. Sim. Mas aí nós temos um trecho ali em Divino que poderia ser criado, seja, as pontes, né, suspensas, já que nós temos dois grandes fragmentos próximo ao trevo de Divino ali, que ligam, né, que atravessam a BR, ou então túneis de passagem de fauna, que já é sucesso em outras regiões. A gente sabe que existem alternativas, né, para poder passar por BRs, por estradas, né, parece como essa que você está falando. Então, Marcelo, eu acho assim, que a tese, ela traz essa proposta, nessas duas propostas, o biocorredor, vamos dizer assim, ele é viável, né? Lógico que tem que haver, porque na verdade ele não cria uma área contínua, mas ele cria pontos de passagem, né, principalmente para o muriqui, né, e para outros animais que são menos exigentes, vamos dizer assim, né, que conseguem atravessar uma paisagem um pouquinho mais fragmentada. Né? O que a gente vê hoje, que áreas que antes eram tomadas por pasto, já são áreas conectadas naturalmente, porque a ideia também era essa. A gente, como a gente queria propor algo viável financeiramente, né, nós fizemos até o cálculo baseado no biocorredor do IP. O nosso corredor, ele sai assim, um valor muito, mas muito abaixo. Né? O objetivo não é fazer uma comparação negativa, e sim mostrar a viabilidade numa área totalmente diferente. Né? Então a gente tem que levar todo o contexto, porque lá no IP, né, é uma região plana, uma região de grandes fazendas, proprietários, poucos fragmentos. Aqui nós temos muitos fragmentos, pequenos proprietários e uma região toda montanhosa. Né? Então, ou seja, são duas situações diferentes. O importante é que ambos, né, propõem a mesma coisa, que é a conexão de unidade de conservação para a proteção da fauna de um modo geral. Onde lá o mico-leão preto, né, e aqui o muriqui são as espécies, vamos dizer assim, são as bandeiras, são as espécies que vão estar assim, puxando o movimento para a conservação da biodiversidade nessas duas regiões. Que legal. Braz, acho que nós vamos encerrar por aqui, a gente não pode se estender demais, né? Sim, sim. Mas antes, Marcelo, eu queria mostrar duas coisas importantes, porque eu acho que toda pessoa que se apaixona pela conservação, igual eu falei lá no início, que eu tinha os pôsteres, né? Eu tinha lá a figura lá do Mittermeier, do Célio Vale, né? Eu lembro que eu escrevia, eu tenho as cartas guardadas que eu mandava pro WWF, né? Pedindo material, naquela época tudo era físico, né? A gente não tinha nada virtual, né? Eu lembro que duas coisas foram muito importantes três coisas, né? E que eu guardo assim com muito carinho, né? Então, bem catimbada, que é essa camisa da Conservation International, onde aqui atrás, ó, tem os primatas, né? Pelo menos os mico-leões, né? Os calitriques, né? E a outra camisa também é da Estação Biológica de Caratinga. Então, na época, ela era gerenciada pelo Eduardo Viado, né? Uma pessoa assim, um amigo, aliás, os dois Eduardos, né? Eu tive muita inspiração dos dois também. Tanto o Eduardo Veado lá em Caratinga, quanto o Eduardo Bazem lá no Sossego. Eles foram, assim, muito inspiradores. E outra inspiração fantástica foi esse cartaz aqui, ó, feito pelo Eduardo Bazem, né? Que é o macho leporino, né? Que na verdade a ideia dele era a proteção da Mata do Sossego, que hoje é protegida, tem duas RPPNs na verdade, né? E esse macho, esses cartazes assim, era objeto de desejo de qualquer estudante. Isso aqui era colocado no quarto, como você colocava lá a foto do Pink Floyd, do Led Zeppelin, do Rolling Stones, do Beatles, era o leporino, esse macho aqui, né? Então esses ícones, assim, esses símbolos são muito fortes, né, para a conservação
da gente, da conservação da biodiversidade, onde a gente se inspirou. A gente se inspirava nisso, né? E isso foi muito importante, né? Ainda bem que nós temos hoje grandes primatólogos, né? O Fabiano Melo, né? A Keren, que já era essa época mais anterior, mas também assim, muito atuante, né? Muito Até forte. Hoje, o Célio Vale, né? O Mittermeier, Andrew Highlands, né? E muitos outros que passaram, né? Pela gente, assim, onde foram muito inspiradores. Outros que estão aí até estão hoje, até né? hoje fazendo a mesma coisa, Sim. conservando, né, primatas, pesquisando a biodiversidade. Conseguindo financiamento para as Exatamente, pesquisas. isso que é muito importante. Sim. Né? Então, assim, e fechando, né, eu acho que é importante também, eu acho que todo o trabalho de um pesquisador, ele se consolida quando você forma ser humano. Então, eu tenho a grata e imensa satisfação de, ao longo desses 30 anos, ter formado muita gente, não só na pesquisa, na extensão, na educação ambiental, mas no dia a dia mesmo, Sim. lá no ensino médio, lá no ensino fundamental, né? Quantos desses alunos hoje são pessoas, né, consolidadas na vida, que têm uma formação, né, de várias áreas, né, que passou pela mão da gente lá no professor de biologia, no professor de ciência. Então, é muito gratificante a gente ter cumprido essa função, né? E cumpre ainda, né? Na formação, né, de pesquisadores, né, de educadores e de alunos do dia a dia. Isso que eu acho que é o grande conjunto da obra que a gente fala, né? Seria assim, o conjunto da obra seria esse todo. Vir para o interior, fazer a pesquisa, proteger a biodiversidade, exercer sua profissão como biólogo, que é importante, como professor, e a formação desses recursos humanos no interior de Minas Gerais. Eu acho que esse foi o grande, que eu acho que é o grande projeto, né, que foi da minha vida, de outros, de um monte de pessoas que estão aí, né, na lida do dia a dia. Sim, eu sou um exemplo disso, cara. Exatamente, você e muitos outros, né, estão aí seguindo passos, né, de colegas, de professores, né, de pesquisadores, né, e traçando cada um o seu caminho nessa história da conservação. E isso é muito bacana, a gente vê que o trabalho que iniciou-se lá atrás, né, em várias linhas, né, seja na conservação da fauna, da flora, continua com vocês, né? Então acho que isso que é o fechamento maior da proposta de cada um de nós, né, que se propôs um dia ajudar na conservação da biodiversidade do Brasil, da Mata Atlântica em especial, que é o nosso caso. Braz, muitíssimo obrigado, né, não só por essa entrevista, por toda essa informação que você compartilhou com a gente, né, mas também, cara, por todo esse histórico de atuação nessa área, que é uma área que sempre foi carente de pessoas, de recurso humano, que, como você falou, que eu acho que é a sua principal contribuição entre todas, né? É difícil falar qual que é a sua principal contribuição, que são muitas. Lógico. Né? Mas é isso, Braz. Muitíssimo obrigado. Obrigado por você ter cedido seu tempo para o nosso projeto aqui. É um prazer muito grande falar sobre isso, né? Falar com vocês também. Sim, nós estamos, assim, nesse projeto a gente utiliza o muriqui como um pano de fundo, né? Como uma espécie bandeira também da comunicação para a conservação, mas que abarca também várias outras espécies de primatas e da biodiversidade de uma forma geral. Então, Brazão, muito obrigado. Nada, eu que agradeço do coração. Isso né? aí. Muito obrigado para vocês. MIB, bola para frente, né? A conservação depende da luta de cada um. É isso aí, pessoal. Um abraço.